Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. É uma alegria estar de volta aqui através da Rádio Boa Notícia FM, também do nosso canal Saúde Mental e Resiliência, trazendo mais uma reflexão no que se refere à nossa saúde mental, ao nosso bem-estar. Então, no primeiro momento, vamos estar tomando o Evangelho do dia, que é um evangelho muito interessante, que nos convida a refletir sobre o que pensamos sobre nós mesmos e o modo como pensamos, como influencia a nossa vida. Então vamos estar falando no primeiro momento, momento de oração a respeito do evangelho de hoje, e no segundo momento vamos estar trazendo o tema da campanha da fraternidade desse ano, que tem como base a educação, que nos ajuda assim a aprimorar também a nossa vida, né? Então vamos estar refletindo sobre esses dois aspectos da nossa vida. Então fique conosco, participe conosco aqui da nossa programação. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para ter acesso a todo o conteúdo do nosso canal. Tem muito material, a liturgia diária e outros temas que ficam aí disponível para que as pessoas possam estar acompanhando a nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM e também no canal Saúde Mental e Resiliência. Quero saudar a todos os paroquianos da paróquia Santo Antônio, cidade de Balsas, a todos os paroquianos da paróquia vizinha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e os paroquianos de todas as demais paróquias da nossa Diocese de Balsas. E a você que não pertence à nossa Diocese de Balsas, mas que acompanha a nossa programação aqui através da Boa Notícia FM, sinta-se irmanado na mesma fé, na mesma caminhada. Então, quero saudar também a todos os ouvintes que estão nas suas chácaras, nas suas fazendas, que estão trabalhando nesse momento, né? Quero saudar aí todos os militares que estão patrulhando aí a nossa cidade, para que a nossa cidade seja segura, tranquila e serena. Quero saudar a todos os vigilantes, né, que estão aí também protegendo a nossa cidade, protegendo as propriedades e também as residências. Nos sintamos todos irmanados e responsáveis pela segurança pública, pela tranquilidade e o bem-estar de todos. Então hoje nós vamos tomar o Evangelho de Marcos 8, 27 a 33, que diz o seguinte: Naquele tempo Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como meu Pai, e sim como os homens. Palavra da salvação.
Caro ouvinte, né, você que está nos acompanhando, ouviu este evangelho que já é bastante conhecido, né, você que segue aí, acompanha as liturgias diárias, né, a liturgia diária, então você percebe que esse é um evangelho que não é estranho, mas é um evangelho que traz sempre novidade para a nossa vida, né? Nos convida a refletir sobre o tópico que na filosofia clínica chamamos de o que achamos, o que acha de si mesmo, né? A compreensão que a pessoa tem dela mesma, né? E essa compreensão, ela é muito importante. O modo como a pessoa pensa a seu respeito é fundamental para o autodirecionamento, né? Para o mover-se. Esse mover não é simplesmente se movimentar, mas é direcionar-se para alguma coisa, né? Para aquilo que a pessoa deseja realizar como propósito na sua vida, como busca na sua vida. Quer dizer, a compreensão que a pessoa tem, né, que cada um de nós temos sobre nós mesmos, nos predispõe ou não direcionar o nosso agir, a nossa força, a nossa energia em relação àquilo que pensamos. Por exemplo, se pensamos que temos capacidade, se pensamos que conseguimos realizar certas coisas, né, então nós vamos nos mover, nós vamos nos direcionar, nós vamos em busca daquilo que queremos, né, aquilo que... Por quê? Porque eu tenho uma confiança, eu tenho um pensamento positivo a meu respeito. O modo como eu penso sobre mim mesmo me encoraja a realizar certas coisas, né? Então é muito importante o modo como nós pensamos sobre nós mesmos, né? A compreensão que temos de nós mesmos, né? E esta compreensão, né, não é uma mera compreensão superficial, né? Não, é uma compreensão profunda. Aqui não vem ao caso de criar uma concepção para agradar as pessoas a nosso respeito, não. É profundamente aquilo que eu penso realmente sobre mim mesmo, né? Isso é fundamental, né? Então, nós vamos perceber que Jesus, esse tema não era muito uma preocupação para ele. Jesus não tinha aquela preocupação de levar uma imagem, né, de estar preocupado com sua imagem, aquilo que as pessoas iam pensar, iam dizer dele. Quer dizer, ele não ficar perguntando o que as pessoas estão dizendo de mim, o que ando fazendo, aí, enfim. Então, esse é um texto raro, né, que Marcos aqui nos apresenta, em que Jesus ele resolve fazer uma sondagem, né, entre os seus discípulos, né, sabendo, procurando assim ter um feedback para saber o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. E pergunta, né, quem dizem os homens que eu sou, né? Pergunta Jesus. E ele vai ter as mais diferentes respostas, né? Respostas bastante diversas uma das outras. Os discípulos vão dizer, algumas pessoas estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, outros ainda acham que és algum dos profetas, enfim, né? Então, a compreensão que as pessoas têm, né, a partir das suas vivências, a partir das suas experiências, a partir das suas capacidades mentais, suas capacidades de raciocínio, possibilita uma determinada compreensão. Então, estas compreensões era aquilo que as pessoas conseguiram absorver, né, na sua mente a respeito de Jesus. E de uma certa forma elas relacionavam, né, Jesus com estas figuras, né, com estes personagens que para essas pessoas eram importantes. Jesus trazia algo consigo que lembrava, que recordava esses personagens bíblicos, né, João Batista, Elias e alguns dos profetas, né, pelo modo como Jesus reagia, se comportava e fazia.
Então as pessoas tiravam estas conclusões, né, a partir das suas representações mentais. E interessante que Jesus ele pergunta, né? E vós, né? E vós, quem dizeis que eu sou, né? E vós? Essa é uma pergunta muito importante, né? Quem é Jesus para mim, né? Qual é a minha compreensão de Jesus, né? E esta compreensão também ela é muito importante porque ela vai me predispor a me comprometer ou não com certas coisas, né? Ela vai me comprometer a me engajar, né, em certos grupos, né, em certas igrejas, na minha comunidade de fé, enfim, no meu compromisso regular, sistemático em relação à minha fé. Quer dizer, parte desta compreensão, como você entende Jesus na sua vida e que consequências isso vem para ter na sua vida pessoal. Bem, então, esta compreensão ela é muito importante. E a partir dessa pergunta, Pedro toma a palavra e vai dizer: tu és o Messias, né? Tu és o Messias. E fala a verdade, Pedro fala a verdade. Mas apesar de Pedro falar a verdade, nós vamos ver aí que Jesus pede que esta verdade não seja fecundada, que esta verdade não seja revelada. Quer dizer, ainda não era o momento oportuno, né? Então os movimentos messiânicos que esperavam o Messias e vendo Jesus como sendo o Messias e tal, podiam achar que não era, então que ele estava blasfemando, como foi acusado algumas vezes de blasfêmias por dizer que era filho de Deus, enfim, um crime dentro da religião judaica, né? Um crime que deveria ser punido, enfim. Mas Jesus pede que ele não diga ainda, né? Não é o momento oportuno. E Jesus começa a fazer uma catequese, né? Dando uma orientação, falando sobre as coisas futuras. Ele vai dizer que ele vai ser torturado, né? Que ele vai ser crucificado, né? Que ele vai ser humilhado, né? Que ele vai ser humilhado, né, pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, né? E Pedro, né, sem ter consciência, né, das coisas futuras, né, ele chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus, né? Diz que isso não vai acontecer com ele, né? E Jesus, percebendo, né, ali que Pedro que faz uma revelação anterior muito interessante, reconhecendo Jesus como sendo o Messias, né, o Filho de Deus, agora vem com uma bobagem dessa para Jesus, e Jesus vai dizer o quê? Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens, né? Tu pensa como os homens. Então Pedro saiu assim do céu para o inferno em questão de segundos, né? Ele foi elogiado no primeiro momento, mas no segundo momento foi mandado para o inferno, né? Então, é um texto interessante para ver como nós podemos mudar rapidamente a nossa mente, o foco, né? A nossa intenção, né? As coisas podem a qualquer momento ganhar rumos diferentes, né? A dinamicidade da vida, né? E que pena que para Pedro a coisa, né, mudou para pior, né? Ele começou a repreender Jesus, mas Jesus sabia do que estava por vir, né? E sabia que tinha que enfrentar tudo isso, né? Ele vai dizer em outro evangelho: foi justamente para isso que eu vim, né? Para esse momento, né? Então, aí eu queria chamar a atenção desse aspecto da compreensão de Jesus. Ele não vai ficar fixo nestas ideias que as pessoas tinham dele, nestas diversas compreensões. Ele tinha clareza de quem ele era, ele tinha clareza da sua missão, e isso dava segurança e estabilidade
para ele fazer o que ele fazia, né? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia de onde vinha, para onde estava indo, para onde estava caminhando. Esta clareza é importante na nossa vida. Claro que pela nossa capacidade humana, não temos a capacidade plena das coisas, né? Por isso, precisamos clamar, chamar Deus, né? Através do seu Espírito, que Ele nos ajude a ter esta capacidade de discernir, esta capacidade de escolher, esta capacidade de direcionar a nossa vida em relação àquilo que não temos clareza, né? Pedir que o Senhor interfira na nossa realidade humana, interfira na nossa liberdade, né? Porque o Senhor nos deu a liberdade, né, para agir, para fazer as nossas escolhas. Então, quando Deus coloca o dedo na nossa história, né, Ele está interferindo na nossa liberdade. E para interferir nesta liberdade, eu acredito que é importante que a gente peça, que a gente autorize, né, e que Deus venha, né, que a gente tenha esta capacidade de pedir, de implorar, de suplicar, né, que Deus possa entrar na minha vida, possa interferir na minha história, no curso da minha vida. Quer dizer, é um dilema, porque às vezes nós queremos que Deus controle a nossa vida, né, tirando a nossa responsabilidade de certas coisas, né, e quando algo dá errado, muitas pessoas culpam até Deus, perguntam: oh meu Deus, por que aconteceu isso? Por que você permitiu isso? Enfim, né? Mas nós temos que pensar que Deus nos criou para a liberdade, para sermos livres, e temos que sofrer as consequências da nossa liberdade, né? Sejam elas boas ou sejam elas ruins, né? A interferência de Deus que acontece na nossa vida deve acontecer com a nossa permissão. É claro que Ele pode intervir a qualquer momento na nossa vida, e eu acredito que isso é possível, né? Por exemplo, isso não depende da nossa consciência das coisas, né? A pessoa que às vezes era consciente da sua vida, mas por conta de problemas de saúde, então perdeu a consciência, ou por conta de alguma enfermidade, perdeu a capacidade de raciocínio e tal, de ajuizar sobre o certo e o errado, sobre discernir quem são, por exemplo, os membros da família. Enfim, Deus não abandona estas pessoas, né? Então, aí Deus interfere na vida da pessoa. Mas nós que temos consciência e fazemos uso da nossa consciência, da nossa razão, né, com uma certa normalidade, né? Então é importante que a gente peça, que a gente implore que Deus interfira na nossa vida, entre na nossa história, né? E retomando o assunto, né? Então é importante que tenhamos uma boa compreensão de nós mesmos, para não nos abalarmos quando as pessoas fizerem comparações ao nosso respeito, nos comparar com A, ou com B, ou com C, que isso não abale a nossa autoestima, a nossa confiança, e não perturbe o nosso ser, né? A partir de certas comparações que as pessoas fazem, a partir daquilo que percebem, daquilo que veem, daquilo que sentem ao nosso respeito, né? É importante também, claro, que a pessoa tem que ter prudência, tem que não vai estar fazendo certas interferências, certas comparações desnecessárias na vida das pessoas, né? Então, certas percepções, às vezes, é melhor guardar no silêncio do nosso coração. Não convém estar falando para certas pessoas a respeito de coisas que não temos certezas, que não temos seguranças, em especial sobre as pessoas, né? Porque isso pode afetar o modo como a pessoa se vê, como ela se percebe, como ela se sente e como ela age, né?
E a compreensão que cada um tem de si mesmo é importante para o seu autodirecionamento, né? Para ir em direção à sua busca, à sua finalidade, ao seu projeto de realização pessoal e profissional. Então, caro ouvinte, vamos fazer a nossa oração para concluir esse momento de reflexão sobre o texto de hoje. Oração do dia. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Muito bem, caro ouvinte, então nesse segundo momento nós iremos estar conversando um pouco, nós vamos estar trazendo aqui outro momento sobre a campanha da fraternidade. Hoje gostaríamos de fazer uma introdução nessa perspectiva da resiliência, nessa perspectiva da saúde mental, porque eu acho que tem a ver muito o tema da campanha da fraternidade desse ano, de 2022, em relação à saúde mental, em relação ao bem-estar. O tema da campanha da fraternidade, aqui nós vamos ter, fala com sabedoria, ensina com amor, né? Fala com sabedoria, fala com amor, né? Um tema fraternidade e educação, né? Fraternidade e educação. O lema fala com sabedoria, ensina com amor, né? Ensina com amor, né? Trazendo aí uma referência bíblica, né? Trazendo uma referência bíblica, né? Provérbios 1, 26, né? Provérbios 1, 26. Fala com sabedoria, ensina com amor. O tema da campanha da fraternidade é um convite, né? Que as igrejas que fazem esta caminhada de reflexão a partir de um tema que enfileira assim a preocupação pastoral durante a quaresma, é um convite à conversão, à mudança de vida, né? A mudança de vida. E essa capacidade, né? Esta capacidade de mudar, né? A partir de um referencial teórico, né? Para que a vida seja melhor para todos, né? Para que as pessoas caminhem na mesma direção. E a campanha da fraternidade desse ano tem um objetivo geral, tem objetivos específicos, né? O objetivo geral diz o seguinte: promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário, né? Então nós percebemos que o objetivo é promover o diálogo, né? Promover a conversa, né? A escuta, né? A escuta recíproca, né? Tendo como base a educação, né? A nossa realidade educacional no Brasil, quer dizer, como está acontecendo a educação, os agentes que trabalham na perspectiva da educação, né? Então, a nossa preocupação sobre a nossa educação, tendo, né, como base os princípios da fé cristã, né? Nós vivemos em um país cristão, né? Que professamos uma fé em Jesus Cristo, né? Tem várias comunidades religiosas, mas nos unimos em torno desse mesmo princípio, que é Jesus, que é a cabeça, que governa a igreja, que governa o nosso agir, né? Então a campanha traz temas específicos em que nós cristãos somos chamados a ter presentes, em especial durante a quaresma, né? Então durante a quaresma, a campanha da fraternidade desse ano, né? Fraternidade e educação,
né, com o lema Fala com sabedoria, ensina com amor, tem o primeiro objetivo específico, né, tem como base analisar o contexto da educação na cultura atual, né? Analisar o contexto da educação na cultura atual. Como é que está acontecendo a educação? Está acontecendo mesmo, de fato? As pessoas estão apenas aprendendo conteúdos, né, decorando e tal, e até que ponto a educação o processo de educação é responsabilidade da família, da escola, ou de ambas as partes, enfim, da pessoa, né, como principal sujeito, como ela está se deixando envolver pelos conteúdos, né, e como esses conteúdos, as informações está ajudando no seu processo de educação, de aprimoramento da sua vida, né? Então, analisar o contexto da educação na atual cultura atual, né, os desafios potencializados pela pandemia, né? A pandemia, apesar de ser uma coisa ruim, ela vem contribuir para fortalecer vínculos de solidariedade, de cuidado, de escuta, de prevenção, uma série de coisas, né? E o segundo objetivo específico é verificar o impacto das políticas públicas na educação, né? A educação, né? A educação não é um projeto de governo, né? O governo é um dos gestores, né, que está aí para ajudar, mas não é um projeto de governo, é um projeto de nação, é um projeto pessoal, é um projeto de família, né? Então, todos e todas as instituições que compõem o cenário social são responsáveis para dar a sua contribuição no processo de educação, de aprimoramento, né? As políticas públicas que diz respeito, né, a melhor gerenciamento de bens que pertence a todos, né, que traz qualidade de vida, bem-estar e segurança a todos, né, proporciona também alteração das pessoas no que se refere ao seu modo de ser, né, ao seu modo de agir. Então, é importante ter presente esse fator, verificar o impacto das políticas públicas na educação. Terceiro, identificar valores e referências da palavra de Deus e da tradição cristã em vista de uma educação humanizadora na perspectiva do reino de Deus, né? Na perspectiva do reino de Deus. Ter uma educação humanizadora, né? Não que é uma educação fria, né? Indiferente, uma educação exclusiva, né? Mas uma educação inclusiva, né? Uma educação que congregue, né? Uma educação que integre as pessoas, né? É importante. O quarto objetivo específico da campanha da fraternidade desse ano é pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo, né? Então, qual é mesmo o papel da família, né? Da comunidade cristã e da sociedade de um modo geral no processo educativo, com a colaboração dos educadores e das instituições de ensino, né? As instituições de ensino são feitas por pessoas, né? Pelos educadores, pelos gestores da educação, e que fazem as instituições também ajudam a fazer as pessoas, né, nesta correlação de influência, né, sistêmica, um sistema individual, um sistema coletivo, né? O quinto objetivo é incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum, né? O espaço público, né?
o nosso planeta é casa de todos, né? Então deve ser responsabilidade de todos, né? Sentir esta corresponsabilidade social pelo cuidado, pelo zelo por aquilo que é de todos, né? Pelos espaços comuns, espaços públicos, pelo nosso planeta, né? Também pela água, né? Pelo ar, pela terra, né? Por esses elementos indispensáveis e necessários para a vida nesse planeta, né? Sexto, estimular a organização do serviço pastoral junto a escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos, em especial das instituições católicas de ensino, né? Estimular a organização, né, da pastoral de conjunto, né, com as escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos, né? Então estamos aí, né, tentando elaborar, né, a caminhada, a pastoral da educação, né? Esta pandemia tem atrapalhado um pouco, né? Agora estamos retomando as atividades educativas, né? E é um desafio, né, que eu tenho de organizar a pastoral da educação, né? Desafio esse colocado pelo bispo Dom Valentim. Então vamos ver o que a gente pode estar construindo, né, nesse processo de organização da pastoral da educação, que é uma forma de serviço, né, um serviço voluntário necessário para refletir sobre o processo educacional, né, sobre os impactos da educação, o que temos que trabalhar para melhorar a condição humana, para que o ser humano seja mais humano, né? Uma educação humanizante, uma educação que tenha referenciais cristãos de solidariedade, de caridade, né, de justiça social, né? Esses são valores importantes. O cristianismo trouxe valores importantes para a nossa sociedade e não podemos abrir mão desses valores, né? A caridade, a misericórdia, o perdão, a solidariedade e tantos outros valores e virtudes que a mensagem de Cristo traz, e devemos ter presente isso para melhorar a nossa vida social. Então, além desse objetivo específico, tem outro, né, o objetivo número 7, que é promover uma educação comprometida com novas formas de economia, né? Pesquisar novas formas de economia, né? Como entender a economia, né? Novas formas de economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres. Então, como pensar em uma economia mais integrada, uma economia mais envolvente, uma economia que não seja uma economia predadora, né, que se estabelece essa relação, né, de mais-valia, né, de lucro excessivo, né, de um sobre o outro, mas uma economia que vá de encontro, né, às necessidades fundamentais das pessoas, né, o direito de casa, moradia, né, emprego, né, para gerenciar a sua própria vida, direito à educação, saúde, né? São políticas públicas, né, que diz respeito também a uma forma de economia, né? Uma forma de economia. Então, a campanha da fraternidade, né, nos convoca a refletir sobre, né, esses temas fundamentais em relação ao ato de educar, né? Ao ato de educar, né? Diz aqui o texto, abre aspas, a campanha da fraternidade nos recorda que educar não é um ato isolado, é encontro no qual
todos são educadores e educandos. É tarefa da própria pessoa, da família, da escola, da igreja, de toda a sociedade, Afinal, como nos ensina, né, o conhecido provérbio de origem africana, é preciso uma aldeia para se educar uma criança, né? Fecha aspas, né? É a apresentação aí do texto da campanha da Fraternidade 2022, né? Então nós vamos perceber que é um tema muito interessante, um tema referente à educação, né, que traz sempre algo novo para a nossa vida, né, para a nossa capacidade de reflexão, e à medida que trazemos a educação como tema, isso interfere na nossa capacidade de significar a nossa vida, né, de interferir sobre os nossos próprios hábitos, né, de redirecionar a nossa vida, mudar a nossa cosmovisão, né, mudar a visão que temos sobre nós mesmos e sobre as coisas, né? Então é importante ter esta capacidade, né, de interferir na vida do outro, né, mas ter a capacidade maior de mudar a própria vida e de mudar a própria visão sobre o outro, né? Talvez seja mais fácil, né, a gente tentar mudar do que mudar o outro, né? De mudar a nossa perspectiva de compreensão do que mudar a compreensão do outro, né? Então, pensar na resiliência, na saúde mental, é pensar em um processo de educação, né? Um processo ativo, um processo de superação de dificuldades, de problemas, né? Encontrar a partir de si, a partir do outro, meios necessários para gerenciar a própria vida, gerenciar os próprios conflitos, gerenciar os problemas, né? Quando não for possível, ter a capacidade de pedir ajuda, né? Recorrer, criar rede de relações sociais saudáveis, de apoio, né? Para ajudar a gerenciar a própria vida, né? Ter esta capacidade, né? de administrar a própria vida, né? De administrar os próprios conflitos, né? na vida pessoal. É um grande desafio, é um processo de aprendizagem contínua, né? Nós vamos estar refletindo esse tema da educação, já é um tema também que já vem em outras campanhas da fraternidade. E esse ano, né, retomamos de novo, né, porque o ser humano está se aprimorando através das gerações e novos desafios vão surgindo. É importante a pessoa estar refletindo sobre a própria vida, sobre a própria caminhada, sobre os agentes que interferem positivamente, negativamente na formação da nossa consciência, né? Que passa por um processo de educação, de experimentação, de raciocínio, né? Da apreensão de conteúdos e informações que passam a fazer parte da nossa vida, né? E ajuda a direcionar a nossa intenção, o nosso ser, em direção a certas coisas. E a pergunta é: para onde nós estamos nos direcionando? Estamos nos direcionando em direção àquilo que é bom, àquilo que é agradável? Enfim, então cabe uma reflexão pessoal, né, e um esforço pessoal para fazer com que esta campanha ela faça parte da nossa vida, faça parte da nossa discussão, né? E vamos estar em outro momento trazendo de novo, né, o tema da campanha da fraternidade desse ano aqui na nossa programação. Então, aproveito para desejar uma noite agradável, uma noite abençoada a cada um de vocês que estão aí nos acompanhando, né? Que estão aí também através do canal Saúde Mental e Resiliência. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, entre aí no Google ou no YouTube e escreva aí Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, aí se inscreva, ative o sininho para receber toda a nossa programação,
envie o link para alguém da sua família ou uma outra pessoa que você acha que se interessa nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de informação. Então, até a nossa próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus e que Ele os abençoe, que Ele os proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e uma boa noite a todos.